Fala pessoal, beleza? Aproveitar o dia de hoje, pessoal, para falar um pouco com vocês sobre marcações, tá? Algumas marcações, pessoal, precisam, né, estar e permanecer às vezes no gráfico, porque elas nos auxiliam bastante, tá? A princípio eu vou tirar o zoom aqui, para a gente falar um pouco aqui sobre canais, tá? Pessoal, essa mínima, né, essa mínima aqui, né, tá ligada a essa outra mínima aqui. A princípio ela estava ligada a essa outra mínima aqui, mas ela veio deixar uma mínima mais baixa, tá? Então essa primeira movimentação aqui, a princípio, né, ela estava desse jeito, tá? Ele chega, volta, perfura, né, essa linha de canal, né, e volta a subir. O Walbrooks, pessoal, nos traz, né, uma informação matemática que 80% dos rompimentos de linha de tendência, né, irão falhar, tá? Então, 80% das tentativas, né, de rompimento, por exemplo, dessa linha aqui anterior, né, que era o que a gente tinha, essa mínima mais baixa, né, ela chegou aqui. Então ele pega, vem, faz um rompimento, né, ele acaba ampliando essa linha de canal, né, e volta para dentro do canal, né, vai testar ali uma região de máxima, tá? Então isso daqui não foi um bom rompimento, né? Isso é um entendimento claro, né? Aqui eu tinha, né, a possibilidade dessa outra movimentação aqui, tá? Essa máxima com essa outra máxima, né? Ela gerou, né, essa LTB aqui, tá? Essa LTB aqui, ela teve uns momentos aqui também de toque, depois aqui posteriormente, né, aqui de novo, né, e hoje aqui também, tá? Tinha uma linha de canal um pouco mais antiga, né, pessoal, que fica melhor vista, né, no infoot, né, porque teve a rolagem do mini índice, né, então isso daqui dificulta um pouco essa visualização nossa, mas vocês conseguem observar que aqui é uma mínima, aqui é outra mínima, né, e dentro dessa movimentação, né, depois você tem essa máxima e essa outra máxima, na mesma angulação, né, como um grande canal, tá? Então eu só copiei essa linha aqui, né, só dei um Ctrl C, Ctrl V, né, e trouxe essa linha para essa máxima aqui, tá? Não vou colocar aqui de volta. Essas linhas azuis aqui, pessoal, são as marcações do diário, tá? Que são marcações de região do volume do diário, tá? Então é essa região aqui, tá? Que já serviu inclusive como resistência ao preço aqui, e tem essa outra aqui, né, que eu fico esperto, que é para quando o preço chega, por exemplo, nessas regiões, tá? Ainda falando sobre marcações, né, pessoal? Aqui, né, você tem a retração dessa movimentação de alta, toda essa perna de alta, né, ela gerou essa retração aqui. Até então, uma retração pensando em correção, tá? O preço chegou a travar no 50%, chegou a travar aqui no 38,2, tá? Hoje ele chegou bem próximo do 61,8, né, e acabou retornando. Aqui você tinha, né, a princípio, anteriormente, você tinha aqui essa wedge, né, do diário, gerou uma certa pressãozinha aqui, né, no dia seguinte tentou gerar um pequeno repique, mas as médias estão, né, se alinhando cada vez mais para, né, demonstrar um desenvolvimento de baixa, tá? E aqui, pessoal, no dia de hoje, né, a gente abre um gap de baixa, tá? Abaixo da MM200, ela não está aqui, mas é só para ir retomando, né, algumas questões para vocês irem repetindo, né, na abertura do dia de vocês. O preço abriu aonde? Acima ou abaixo da MM200? Pensando que a MM200, né, a média móvel de 200 períodos, ela é, né, a visualização da média ali em relação aos últimos 200 candles. Então, se você está trabalhando abaixo dessa média, né, você entende que você está trabalhando abaixo do preço dos últimos 200 candles. Então, você está numa tendência mais de baixa do que de alta, tá? Então, a média de 200 estava passando mais ou menos por aqui, tá? Eu trouxe esse gráfico mais clean, né, para a gente poder visualizar essas marcações, tá? E olha como essas marcações, né, acabam, né, gerando, né, algumas movimentações, tá? Você tinha aqui a princípio, né, essa mínima com essa outra mínima, tá? Mínima mais baixa, tá? E o preço chega, né, aqui no dia de hoje para testar essa região, né? E ele vem, começa a deixar, né, algumas sombras, né, alguns pavis aqui embaixo, e começa, né, a deixar certa dúvida quanto ao rompimento dessa movimentação, né? O preço chega perto, volta, o preço chega, rompe, acaba voltando, né?
preço vem, chega, não deixa um gap para fora dessa região, né? Não deixa uma barra inteira para fora dessa região, né? Aí você começa a desconfiar que os vendedores, né, estão perdendo, né, a força inicial, né? E aqui, a princípio, você tinha, né, ainda na leitura de Albrook, você tinha, por exemplo, uma puxada de baixa, né, uma perna de baixa, uma correção, uma segunda puxada de baixa, uma nova correção e uma terceira puxada, tá? Então aqui você, por contagem de puxadas, você tinha aqui já uma wedge, tá? Você tinha aqui a possibilidade de uma wedge, né? Para o Allbrooks, pessoal, não precisa ter esse alinhamento, tá? Ele conta realmente puxadas, né, dentro de uma movimentação. E se tiver mais algum outro contexto, melhor ainda, né? E a gente tinha ali, né, o fundo do canal, uma terceira puxada. Aí você tem um gatilho de compra aqui, tá, pessoal? Isso pelos 5 minutos, tá? Esse gatilho pelo 1 minuto foi mais baixo ainda. Você tinha um gatilho de compra aqui. Sua entrada seria aqui, né? Você tinha um stop de 186 pontos. E um alvo inicial de 249. Era um bom trade, né? Apesar de trade contra a tendência, você tinha um bom afastamento para a média móvel de 20, né? E o trade desenvolveu bem. Eu não peguei esse trade, tá? Eu não estava na frente do computador, o dia foi meio correria hoje. Acabei pegando ele aqui, onde eu não gosto de pegar, né? Já tinha tido uma pressão dos vendedores e acabei saindo já aqui na segunda barra aqui, né? Aqui com 200 pontos, tá? Depois não fiz nada, fiquei quieto nessa movimentação, né? Por que eu fiquei quieto nessa movimentação? Até podia ter segurado um pouquinho mais, né? Porque, pessoal, a gente teve, né? Olha essa perna de baixo, tá? Aqui teve um gap, né? Então você vê tudo isso daqui como uma grande movimentação de baixo. Então eu tenho uma grande perna de baixo. Então isso daqui poderia ser uma correção para ter pelo menos mais uma boa perna de baixo, tá? Outra razão, né, do porquê eu acabei saindo mais rápido desse trade é porque eu tô com um viés mais vendedor do que comprador, né, pessoal? Tô vendo, olha o tamanho dessa perna. Se isso daqui fosse a correção já a partir daqui, eu poderia ter assistido eu ia devolver, né, na verdade, o que eu já tinha ganho aqui, né? E como acabou sendo o primeiro trade do dia, acabei saindo aqui, tá? Aqui, pessoal, mais um ponto, tá? Dessa máxima, essa mínima de toda essa perna, aqui está os 50%, e aqui já estava o 38,2. E se fosse uma tendência bem forte, ele não iria romper o 38,2, tá? Ele já iria começar a descer a partir daí. E como eu não vi fechamentos acima de barras, né? Tava vendo sobreposição, acabei saindo, né? Ele acabou ficando só como sobreposição aqui. Depois virou para essa movimentação de baixa, né? Veio até exatamente os 50% dessa movimentação. Aqui ele nos deixou um gatilho de venda, né? Eu vendi aqui, tá? Vendi um pouquinho mais para cima aqui pelos 2 minutos, deixei meu stop aqui acima dessa máxima e o mini índice voltou, né? A buscar o stop de muita gente, eu acredito, né? Dessa movimentação aqui, né? Que tinha os 50% aqui. Então ele voltou para pegar vários stops, inclusive o meu, tá? Mas quando essa barra aqui fechou, pessoal, o que essa barra fecha, né? Ela é um preço de fechamento de reversão e ela também é um trap, né? Porque ela vai acima dos 50%, vai acima de todas as outras barras, vai e volta, né? E ela volta fechando, né? Praticamente na sua mínima. Então, em um determinado momento, ela teve totalmente compradora, né? E ela volta, né? Por pressão vendedora e fecha aqui. Acabei entrando aqui novamente, colocando stop acima dessa máxima, tá? E saindo aqui, né? Com 300 pontos dentro dessa movimentação aqui, tá? Por que aqui, pessoal? Estou falando de marcações para vocês porque essas marcações, pessoal, normalmente elas repicam, sabe? Elas geram uma movimentação, principalmente quando o preço chega esticado nelas, tá? Observem isso em backtest, né? Observem isso nos estudos de vocês. Elas funcionam e funcionam excelentemente bem, tá? Então, acabei saindo aqui com 300 pontos, né? O preço volta, né? Não chega nem a fazer um PC, tá? Deixa a nova barra de ignição aqui, né, nessa outra venda aqui, já praticamente rompendo a região, já era um segundo teste, né, já não era o primeiro teste muitas vezes estressa, né, e acaba gerando esse repique aqui. Como eu já tinha estopado, já tinha pego pequena pontuação, saí aqui, entrei aqui de novo, saí aqui novamente com 250 pontos, tá? Por quê? Porque aqui, pessoal, era a linha de canal que eu vinha trabalhando, né? E quando essa barra fecha aqui com PFE, com preço de fechamento de reversão, apesar das médias estarem alinhadas para venda, tá?
acabei saindo desse trade e entrando de novo aqui, tá? Aí aqui pega-se mais 250 pontos, tá? E aqui o preço dá uma lateralizada, né, pessoal? Grande lateralizada. Hoje fui bem mais scalper, né? Não pude pegar as movimentações no começo, fui tirado ali, né? Aqui seria uma boa movimentação para segurar, né, por toda, né? Até mesmo para adicionar a posição, tá? Mas voltando e falando sobre marcações, né? Aqui você tem outra região, né, de suporte e resistência por volume, né? E aqui você tinha essa mínima, né? A mínima do dia até então, o preço chega para testar essa região aqui, né? Aqui acabei fazendo outro scalp sim. Peguei momentos ruins para operar hoje, então a gente acaba operando aquilo que o mercado nos dá, né? Mas aí a gente opera num minuto, né, pessoal? Para não deixar um stop muito grande, para também não entrar tão mal posicionado, tá? Então eu sabia que até então aqui era a mínima do dia, né? E sabia que se o preço viesse abaixo dessa mínima, né, eu poderia pensar, né, numa compra, visto que nos 5 minutos, né, as médias estavam mais paralelas do que estão aqui, tá? Então aqui era apostar realmente numa lateralidade, né? Acabei pegando esse tradezinho aqui com uma compra pequena, né, aqui, pensando num retorno à média, né, pessoal? E ó, a pontuação é baixa, tá? 150 pontos. Não veio até a máxima, né, para fechar 200 pontos, tá? Depois, né, ainda aqui pelo contexto do 1 minuto, né, a gente teve a possibilidade de ver, por exemplo, né, de ligar essas mínimas aqui, tá? Que era o que deixou as coisas um pouco mais interessantes, né? Foi essa movimentação aqui. E nos 5 minutos, pessoal, essa mínima aqui, que era a mínima até então, tá? Ela não foi rompida, tá? A gente fala de rompimento dentro da metodologia do Al Brooks, né, que eu sempre repito para vocês. Não tem gaps aqui, tá? Você vê o preço chegar, tentar romper essa região, não consegue, né? Além disso, você tinha, né, agora a possibilidade de uma wedge em uma lateralidade, o que acaba sendo interessante, né, porque muitas vezes elas geram repique, né? E aqui as médias estavam flats, né, como a gente havia conversado, né? Olha a direção da 9, né, a direção da 20. E aqui você tem uma boa barra de ignição, tá? Em cima de uma wedge, né? Em cima de um terceiro toque de uma wedge, demonstrando a falha, né, de uma tentativa de rompimento de mínima do dia, dessa mínima e depois dessa outra mínima, né? E em lateralidades, né, a gente sabe que rompimentos falham, né? E eu vi uma boa barra de ignição aqui deu uma boa entrada, né? Pagando um pouco mais até essa região de volume aqui, cerca de 400 e poucos pontos, né? Tá? Depois aqui era alinhamento, né, pessoal? Só que é que nem eu falo para vocês, eu tenho algumas marcações e eu costumo respeitar um pouco essas marcações, principalmente em dias assim, sem muita, né, sem muita tendência, né, pessoal? Aqui a média de 200 estava acima do preço, né? Apesar desse alinhamento aqui ter sido fantástico e gerado bons pontos, né? Eu cito o mesmo exemplo para vocês aqui de cima, sabe? A gente não sabe quando vai, né, vai dar certo, mas a gente deixa as marcações no gráfico justamente por essa razão, né? Aqui, por que eu saí desse trade aqui? Porque já tinha um certo afastamento das médias e eu pensei, falei, eu já estou, né, com 500 pontos. Se isso daqui retorna, por exemplo, até a 20 para fazer um pullback, eu saio dessa operação e reentro aqui de novo, tá? E garanto, né, a minha pontuação ali. E, afinal de contas, eu estou aqui para fazer pontos e fazer dinheiro, né? Não para ficar tentando brincar com aposta ou coisa parecida. E a gente vê uma centena de vezes, né, essa movimentação acontecer. Então, de tanto ver, em determinados momentos a gente sai, né, dessa operação. Mas isso daqui virou, né, um canal de alta. Um lindo canal de alta, né, pessoal? Não é um canal de alta qualquer. Aí você vê gaps abertos, né, entre os candles, tá? Foi realmente uma boa movimentação de alta, né? Em virtude do dia, né? Do que vem acontecendo nos outros dias, tá? Isso aqui é o que o Al Brooks realmente chama, né, de boa tendência, né? Isso é modo rompimento. E depois do modo rompimento normalmente vem canal estreito, né? E depois canal amplo, lateralidade, tá? Aí eu chamo a atenção para vocês para outro ponto de marcação, tá? Eu vou voltar aqui, tirar um pouco o zoom, só para vocês identificarem. Por exemplo, essa marcação aqui, tá? Essa região de volume aqui, que já serviu como suporte aqui, que de certa forma serviu como resistência aqui na região de abertura do dia, né?
e o preço vem testar essa região aqui de novo, tá? Aqui. Essa região aqui, né? Deixa eu só ajustar isso daqui, tá? Porque agora a gente tem toda uma grande perna de baixa e eu tenho aqui uma possibilidade de movimentação de alta, tá? Então, ó, eu tenho toda essa baixa, tá? E aqui eu estou tendo uma correção, tá? Então, se a minha maior perna, né, é a perna de queda, então ela é a perna da tendência. A perna menor vai ser a perna da correção, correto? Então eu tenho aqui, né, a possibilidade de correção em cima da região do 61.8, marcações e confluências, tá, pessoal? Do 61.8, você tem essa região de briga de volume aqui, tá? Que seria uma resistência. Tá super afastado das médias, então o preço provavelmente acabaria fazendo um retorno às médias, né? Retornou ali cerca de 500 pontos, tá? O preço não sobe, pessoal, de maneira linear. Outra questão que você tinha aqui, né, para você, se você comprou, por exemplo, nesse gatilho aqui para você abandonar esse trade aqui nessa região, né, era ainda a LTB, né, pessoal, que vem daqui de trás, né, um toque, um segundo toque, um terceiro toque, um quarto toque. Então, se você está ligado, né, em marcações, né, você acaba não devolvendo, né, todo o seu lucro, porque depois aqui acabou sendo rápido, né, pessoal? Olha essa barra aqui, né? Aqui virou uma barra de 300 pontos, né? Então, se você às vezes entrou aqui, você praticamente sai no 0 a 0, né? Ou com um pequeno prejuízo, se você não defendeu, né, essa movimentação aqui no break-even, né? Tá? Não chegou à máxima do dia, né? Estava marcado aqui também, apaguei para reduzir um pouco as linhas aqui para vocês, tá? E aqui, pessoal, né, essa região, um minuto de novo, tá? Aí é interessante você utilizar time frames menores, né? Porque aí você, aqui tinha outra região, né, já de volume, né, marcada, mas agora de um minuto, né? Então você tinha confluência ali de muitas coisas, né, para você não pensar, né, mais em comprar a partir daqui. Você tinha essa região dos 5 minutos, tinha essa região do 1 minuto, você tinha a LTB passando ali, tá? Aí você vem e tem um gatilho de venda aqui, com uma barra, né, vendedora oposta à movimentação de alta, onde falhou essa movimentação, tá? Isso aqui é praticamente um trap, né, nessa região, tá? Então, se você vende, por exemplo, aqui, você tinha um stop de 180 pontos, né, possibilidade de pegar 320, né? Então, isso daqui é o que forma o contexto, né? Se você vai pensar em vender, por exemplo, aqui no meio do caminho, você precisa de algo muito, né, substancial. Se você conseguir juntar mais de uma confluência, melhor ainda, né? Você precisa de justificativas e respostas, né, para aquilo que você está fazendo, tá? Você comprar esses gatilhos aqui no minuto, perfeito, né? O que não, aqui não tem, né? Não teve gatilho aqui nesse último candle, mas não daria para você pensar só em comprar aqui, tá, pessoal? Em cima de uma região de volume dos 5 minutos, né? Que é uma regiãozinha que eu falo para vocês, né? Aqui, ó, que uma centena de vezes vai fazer região de suporte, né? Vai fazer resistência ao preço, né? Ó, algumas marcaçõezinhas aqui, né? Aqui você tinha uma, né? Deixei ela um pouco mais forte aqui. O preço vem e faz um fundo duplo, né? Tem um bom contexto, ó. Você tem um ponto de parada, né, inicial, antes de chegar na região. A segunda chega a tocar a região, né? Aí sai com um outro, dando uma possibilidade de compra aqui. Você tem, né, um stop de 120 pontos, possibilidade até a 20, 128, né? E chegou a pagar 400 pontos, tá, pessoal? E aqui ele volta para aquela linha lá de trás, né? Olha, onde ele vem parar aqui, tá? Então, a ideia é utilizar, né, essa ferramenta, né, ao favor de vocês, tá? Aqui, ó. Estou comprado, uma boa barra de ignição, entrei, até onde o preço veio. Ele veio até essa região, tá? É uma região que não é uma região, né, narrada por nós, né? São narradas por quem movimenta o mercado. Aqui de novo, pessoal. Deixei marcado só, tá? Essas regiões aqui, que são regiões, né, de volume de movimentações anteriores, tá vendo aqui, ó? Tá? E o preço vem, né, trabalhar nessas regiões aqui, que tinha até duas, né? Deixa um pouco mais difícil de romper ainda essa movimentação, tá? Vai romper? Vai, mas o preço vai travar, vai voltar, vai travar, vai voltar, né? Aí finalmente ele rompe, né? Ele estressa normalmente a região algumas vezes. A primeira vez que ele chega na região, geralmente ele acaba gerando, né, uma movimentação contrária, ali, um repique.
dessa movimentação. Aqui de novo, né, pessoal? O preço, né, vem abaixo, chega nessa região, não deixa gaps, tá? Não tem rompimento real disso daqui, o preço volta abaixo, né, e vira uma movimentação de baixo, tá? Então, se atentem a essas movimentações, né, façam backtest, tá? Resultado do dia de hoje, né, eu nem tinha postado nada, como eu falei, foi bem corrido, tá? Tá aqui, foi um dia de muito scalp, tá? Então eu tive aqui umas zeragens, tive ali, né, aquele stopzinho ali que voltou, né, para pegar a movimentação aqui de todo mundo, né, que foi esse stop aqui, né, tava até bem protegida a movimentação ali em cima dos 50% da movimentação ali, né, não esperava que fosse voltar, mas voltou, né. Pega o stop, o jogo continua, a gente reentra na barra aqui mesmo, tá, que nos estopou aqui, que acaba, né, fazendo sentido, né, aquilo que já era, que você já tinha feito, né. Você já tinha vendido, por exemplo, essa movimentação, o preço volta, né, te stopa ali, mas continuou, né, toda a ideia da movimentação de baixa, né, pessoal, e acabou pagando para quem segurou isso aqui, né, cerca de 800 pontos. Eu não segurei porque já tinha estopado aqui, então eu queria garantir alguns pontos, tá, até para não tentar, né, levar isso daqui, porque normalmente quando a gente pega um stop, eu tinha tomado esse stopzinho aqui até com uma mãozinha um pouco mais pesada, né, porque eu estava com essa expectativa toda de baixo, o preço estava abaixo da MM200, né, então o preço já estava abaixo das médias, né, e normalmente os gatilhos, né, pessoal, aproveitar para reiterar uma situação aqui com vocês, né, normalmente esses gatilhos que saem, né, próximo das médias móveis, normalmente são eles os que vão te pagar mais pontos, tá? Por que, pessoal, que esses gatilhos são os que pagam mais pontos, né? Ó, aqui você teve um gatilho de venda, tá? Beleza? Aqui você tem um gatilho de venda, né? Então se você vende aqui, o stop está aqui em cima, né? Ele pegaria toda essa movimentação de baixo aqui, né? Ou você sairia, por exemplo, aqui, tá? Esse outro candle, tá? Pegando ali no máximo 1 para 1 aqui dessa movimentação, mantendo seu stop mais baixo. Normalmente a gente usa a exposição ao risco, né? Aqui o preço volta, pessoal, a tocar na MM9. Né? E o que eu falei para vocês nos 5 minutos, quando o preço toca, por exemplo, na região da MM9, você está vendo aqui um PC nos 2 minutos, tá? As médias estão alinhadas. Então aqui você está vendo um PC nos 2 minutos. Aqui é uma boa entrada. Por quê? Porque ele está saindo da média móvel de 9. Então ele tem espaço para se afastar da média móvel de 9 e depois voltar, fazer um pullback, depois voltar a cair. Por isso que os melhores trades eles saem de perto das médias móveis, porque ele sai, se afasta, volta, né? E faz essa movimentação, né? Que essa é a movimentação natural do preço, tá? Então, sempre aproveitem os gatilhos, né, que estão próximos das médias móveis, porque normalmente eles têm mais a dar para vocês, né, do que gatilhos mais distantes, né? Ou isso na favor da tendência, né? E contra a tendência você quer o mais longe possível das médias móveis. Porque aí você quer espaço para o seu alvo inicial, por exemplo, que seria a MM20, né? Depois a MM50, tá? Tava passando bem aqui, tá? Pessoal, ainda nesse assunto, né? Aqui foi mais ou menos a mesma questão, né? Só que as médias estavam um pouco flex, né? Então acabou gerando essa volta aqui. Depois, essa barra aqui, ela sai, né, da 9. Só que ela por si só, ela se afasta demais. Se ela fecha aqui, ela seria uma entrada perfeita, né, para uma movimentação, até porque ela encurta o seu stop. Mas ela acabou sendo uma barra grande, né, e já próximo, né, de uma região de suporte por volume, que fez a função dele, né, pessoal. E aqui, ó, tá? Aproveitar para marcar. E aqui, né, você tem um PC nos 2 minutos, tá? Por essa barra e por essa outra barra aqui que estressa 9, tá? Então você teve aqui um PC nos 2 minutos, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos 2 minutos só para confirmar essa movimentação, tá? Tá aqui, ó. Você vê o PC nos 2 minutos, tá vendo? Então quando o preço toca na MM9 nos 5 minutos, você tem que estar ciente que você está tendo um PC, né, saindo aqui nos 2 minutos. E olha essa barra aqui, ó, ela sai da 20 e da 9, tá? Você entra aqui, tá? Seu stop está aqui em cima, stop acima da máxima aqui, 195 pontos, né? E chegou a pagar, né, quase 500 pontos. Beleza, pessoal? Então,
Se atentem a essas movimentações, gatilhos que saem das médias móveis a favor da tendência. Contra a tendência você quer o mais longe possível. Esse daqui foi excelente hoje, tá? Foi uma boa entrada, mas eu não estava presente na hora também. E depois, né, teve essa tendência de alta aqui, que também foi muito boa, né? Parando nessas regiões de volume, né, como foi falado, tá? Dá uma olhadinha aqui nos 60 minutos. 60 minutos a gente tem uma boa tendência de baixa, né, pessoal? O preço ainda trabalhando somente abaixo da média móvel de 20, né? De certa forma, né, ele deu um PC aqui hoje, né, porque ele rompe, volta, fecha dentro essa barra aqui, né, realiza esse fechamento negativo aqui. Então, a próxima primeira barra, né, nos 60 minutos, fecha abaixo da 9 aqui, né, dando continuidade nisso aqui. Provavelmente a gente vai vir testar ali o 61.8, essa região de volume do diário, né, que está aqui embaixo, em 115 mil, né, tá? 115.800. Beleza, pessoal? Então, do dia de hoje foi isso, tá? Prestem atenção nas marcações, né? Elas estão lá, né, para auxiliar vocês. Façam marcações de linhas de tendência, né? Canais, para vocês saberem, né, onde que o preço está trabalhando, né? Para você não entrar, por exemplo, vendendo aqui, né, no fundo de todo esse canal aqui, né? Já tá. Não entrar mal posicionado, né, pessoal? Você quer vender alto, né? Você quer vender, por exemplo, aqui, né? Quero vender no topo do canal. Eu quero, né, se ele falhar, eu quero comprar no fundo do canal, tá? Não quero vender aqui no fundo do canal, né? A não ser que ele rompa, né? Deixe boas barras com gaps abertos, né? Hoje eu até achei que queria, né, ver esse rompimento aqui, mas ele vem estressando, né, essa região aqui, 1, 2, 3, né? Aqui ele fez um pequeno rompimento, 4, né? Então ele está testando bem essa região aqui, né? E o diário ainda está, né, nessa expectativa de baixa, né? O mini dólar, né, não fiz nada hoje, o mini dólar também bem travado, né, pessoal? Tá? Olha essa movimentação da manhã aqui, né? Um sobe e desce dentro de um rangezinho, né, de lateralidade. O que daria para fazer nisso daqui? Né? Trabalhar time frames menores, né, e apostar na falha, né, de rompimento, né? Afinal de contas, você está vendo as médias juntas, tá? Viu isso daqui, pessoal? Não tenta continuidade, tá? Principalmente tentar continuidade alta, próximo da máxima aqui, ó. Tá? Se você tem, por exemplo, essa região aqui, que você delimitou a máxima do dia aqui, tá? Delimitou cedo, né? Essa aqui era a máxima do dia até então. E essa daqui foi a mínima, né? Com 4 candles você fez isso daqui. Como você pode ver, ó, terça inferior, médias, né, próximas aqui emaranhadas. Terça inferior você estaria buscando por compras, né? Terça superior você estaria buscando por vendas, né? Isso dá para você fazer, por exemplo, no 1 minuto. E ainda assim, pessoal, é complexo. Às vezes, ainda assim, no 1 minuto, né, você ainda tem um gatilhozinho que fica ali meio caro, tá? Nem sempre, mas às vezes ficam uns gatilhozinhos caros, né, de movimentação. Acho que esse daqui foi, acho que o único que acabou sendo interessante, né, que é aqui você tinha um stop de 4 pontos, né, ele chegou a pagar 16, né, quase reverteu o movimento, né. Aí aqui o preço volta para testar essa região, né, mas esse gatilho aqui já ficou inviável. Tá vendo? Barra grande demais, já te leva para o meio da lateralidade. Aqui, né, de certa forma, aqui também já levou um pouco para próximo demais, né, da lateralidade. Né? O ideal é quando ele chega a nos deixar gatilhos assim, né, no terço realmente inferior. E vendas, né, pessoal, aqui, ó, também, né? Pensar em vendas tem que pensar, né, nessa região aqui, tá, de máximo. Isso pela lateralidade que a gente está vendo lá nos 5 minutos, tá, pessoal? Aí aqui tem um rompimento, né? O rompimento de lateralidade tende a falhar. Aí ele falha, né? Até deixa um gatilho de entrada aqui, né? Era uma boa entrada, tá, pessoal? Não é uma entrada ruim. E ele estopa, né? Porque ele vem abaixo da mínima desse candle aqui, né? Que se você entra aqui, teu stop está aqui embaixo. Só que aí ele pega e faz um fundo duplo nessa região, aí ele pega e dá, né, uma boa movimentação de alta, né? Porque aqui aí vira realmente uma movimentação de alta. Além disso, né, essa movimentação ali, ela era, né, uma wedge, né, pessoal? Por mais de uma direção que você puxasse, né, você tinha um fundo,
no segundo fundo, então aqui é um terceiro toque nessa linha de tendência, né, e gerou, né, toda uma movimentação de alta, né. Tá. Aqui tem essa possibilidade aqui também, né, pessoal, que acaba fazendo um pequeno rompimento ali, né. Isso aqui acho que fica mais fácil da gente observar aqui nos 5 minutos, né, mas ele rompe, né, essa região, tá. Acabou rompendo a região e depois ficou de novo, né, numa grande lateralidade aqui, próximo da máxima do primeiro candle aqui, né, tá. Então aqui o dólar está ainda numa bela lateralidade, né. Até vou marcar essa outra aqui, porque só teve esse teste aqui assim, tá. Vou dar uma olhadinha nos 60 minutos. 60 minutos está no meio, né, pessoal, dessa movimentação aqui, né. Não está num ponto muito interessante ainda de se fazer alguma coisa, né. Está chegando mais próximo, né, dessa região aqui mais próximo desse triângulo, né, está se fechando aqui. E triângulos são modo rompimento, né, pessoal. Depender do lado aqui que essa movimentação vai nos levar, né, a gente pode ter às vezes uma boa movimentação de alta, uma boa movimentação de baixa, né. Normalmente ele melhora, né, a movimentação do preço, né, quando ele sai, né, dessas lateralidades estreitas aqui, né, que são zonas de acumulação. Beleza, pessoal? Valeu!